parei para escutar o Senhor. Olá, caro amigo, cara amiga, iniciamos mais uma semana de trabalho. Hoje é segunda-feira, eu quero te acolher e te desejar um ótimo início de semana e um ótimo trabalho. Antes de meditarmos o trecho do Evangelho, vamos pedir a assistência do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão respondeu, Simão Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de escutarmos esse trecho do Evangelho, querido amigo, gostaria de partilhar dois pensamentos nesta segunda-feira. Hoje é a festa da Cátedra de São Pedro. É uma solenidade em que a Igreja celebra a dedicação da Igreja Catedral de Roma, da Diocese de Roma, que tem o Papa como bispo. E aí, este Evangelho que lembra a profissão de fé de Simão Pedro, e que por esta razão Jesus confere a ele, Pedro, o ministério petrino de apacentar as suas ovelhas, de conduzir na unidade a igreja. É o ministério petrino que o Evangelho hoje faz referência. Mas o Evangelho faz referência, na verdade, de um reconhecimento. Quem dizem os homens que eu sou? A divindade de Jesus ou é a natureza de Jesus Cristo? Quem é Jesus? Na Sagrada Escritura nós encontramos: ninguém pode confessar Jesus Cristo é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. É por isso que Jesus diz a Pedro: não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Esta revelação do reconhecimento de Jesus como Senhor, como Salvador, é obra divina, meus irmãos e minhas irmãs, daqueles que se abrem à ação do Espírito Santo que nos conduz à verdade. E aí Pedro, por esta graça, pôde confessar Jesus como Senhor, e nós dizemos isso no credo, né? Creio no Senhor, descido dos céus, que se encarnou por nós e para a nossa salvação. É isto que Pedro confessa quando diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então é sobre a fé no Cristo Senhor que veio para a nossa salvação que nasce a igreja, e que esta igreja é confiada à fragilidade humana
mas a fragilidade humana sustentada na fé. Hoje, então, rezemos pelo Papa Francisco, que é o sucessor de Pedro e que tem esta missão bonita, mas também árdua, de conduzir a barca de Pedro através de águas conturbadas deste século XXI. Que o Senhor conceda a este homem, o Papa, sempre a sua graça, a sua assistência, como disse a Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus e os poderes do inferno nunca prevalecerão sobre a minha igreja. E que nós, dentro desta igreja, a igreja é a comunidade daqueles que confessam o Senhor, da fé em Jesus Cristo. Cristo é a cabeça, nós fazemos parte do corpo, de um corpo edificado na fé. Que neste tempo quaresmal, a nossa confissão do Senhor como Filho de Deus seja cada vez mais clara para nós e forte em nosso coração. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor que conduz os meus passos. Tu és o Senhor que conduz as minhas escolhas. Tu és o Senhor do meu viver. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele volva para ti o seu olhar e te dê a paz e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu parei para escutar o Senhor.